Olá pessoal, eu sou a professora Isabel do EduSer e hoje vamos conversar sobre mapa cognitivo. O EduSer, ele está aqui para ajudar você, professora, psico e neuro, a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. E isso é muito bom. Vamos juntas modificar a história traçada na vida dessa criança, que é uma história marcada de insucesso. Então agora eu conto com você. Muitas meninas, professoras, minhas seguidoras, estão perguntando como é que eu faço para planejar uma mediação. E esse vídeo vai falar disso, exatamente disso. E nós utilizamos, então, um mapa cognitivo. Você já ouviu falar de mapa cognitivo? Às vezes, você pode confundir com aqueles mapas, organogramas, fluxogramas de ideias sobre um tema. Não tem nada a ver. Aqui é como se você fizesse um planejamento de uma aula. Então, eu vou mostrar o passo a passo desse mapa cognitivo e tudo que é necessário. Você pode também utilizar esse mapa cognitivo junto com o seu planejamento da sala de aula, quando você quer trabalhar com um grupo maior. Não precisa... você pode conciliar as duas coisas, tá bom? Então, nós vamos começar compreendendo, primeiro, a importância desse mapa cognitivo. Por que ele é importante? Por que eu preciso planejar uma mediação? Então vamos lá. O mapa cognitivo é um instrumento de análise da tarefa. Então você pode usar qualquer tarefa, qualquer jogo, uma imagem, uma situação, certo? Uma interpretação de texto, uma história, qualquer tarefa. O mapa também serve para você planejar o modo como você vai avaliar essa criança. Por quê? Você vai avaliar exatamente as funções cognitivas dela, que são as funções de entrada, elaboração e saída. Se alguma dessas funções estão deficientes, estão funcionando de forma equivocada. E também perceber quais são as operações mentais que ela não executa. Além disso, você vai ter nesse mapa cognitivo um modo especial de intervenção. Como é que eu vou fazer para corrigir essas funções cognitivas que estão deficientes? E a manutenção. Quando a criança já tem essa função, estava deficiente, foi arrumada, a mediação também serve para a manutenção dessa operação cognitiva, né? Que ela use isso até tornar um hábito. Então é muito importante você ter esse planejamento, né? Esse mapa tem um começo, um meio e um fim. Por isso que é um mapa. E aí nós temos, diante disso, um modelo de análise do ato mental. Como é que a minha criança está pensando? Lógico, a gente tem o estímulo, que é a tarefa em si que você selecionou, e temos o rendimento dessa criança. Então, nesse mapa cognitivo, ele vai te dar essa análise do ato mental. Se o estímulo foi adequado e se a criança teve um bom rendimento. O mapa cognitivo também, ele dá parâmetros. Todos esses parâmetros diz respeito ao funcionamento cognitivo, à estrutura e às possibilidades de intervenção. No mapa cognitivo, nós temos alguns pré-requisitos para que a gente possa planejar adequadamente essa mediação. Por isso que eu falo, não é sair por aí fazendo perguntas o tempo todo para a criança. Não, cada pergunta tem uma intencionalidade. Porque cada pergunta vai ou estar relacionada com algum critério de mediação, ou com alguma operação mental, ou com alguma função cognitiva.
Então não são perguntas à toa, né, que a gente fala de qualquer jeito. Não, as perguntas têm que ser elaboradas a partir das necessidades das crianças ou para gerar novas necessidades. Então a tarefa, ela tem que ser cognitivamente desafiadora. Aí você pode selecionar uma disciplina, um jogo, uma brincadeira, pode estar relacionada à alfabetização das crianças com dislexia ou com deficiência intelectual. Como é que eu posso mediar o processo de alfabetização? Porque no processo de alfabetização você usa identificação, comparação, classificação, seriação, tudo isso você usa lá no processo de alfabetização. E se a criança tem uma dessas operações que não está funcionando adequadamente, consequentemente a alfabetização dela não vai ser adequada, não vai ter um percurso adequado. Se a criança não consegue fazer, por exemplo, se ela não tem um raciocínio hipotético inferencial, ela também vai ter dificuldades em se alfabetizar, porque a primeira coisa na alfabetização é levantar as hipóteses da escrita e da leitura. Se a criança não tem um raciocínio hipotético, ela não faz hipóteses. Então, nós temos que trabalhar essa função cognitiva. Então, assim, a primeira coisa, a mediadora tem que saber que ela vai primeiro avaliar a criança. Como é que eu faço a avaliação? Com a mediação que não é intensa. É uma mediação mais, que a gente chama mais leve. Só para a gente descobrir o que está funcionando errado naquele raciocínio. O que está funcionando deficiente naquele raciocínio. E depois a gente pega essas funções que estão deficientes e a gente trabalha intensamente em cima delas. Mas esse mapa cognitivo ele vai se tornar então para nós um guia para perceber todo o processo cognitivo. Então a cada mediação que eu vou fazer, a cada atendimento da criança, eu tenho que ter esse mapa cognitivo. E para que serve o mapa cognitivo? Primeiro, analisar os pré-requisitos cognitivos para eu ensinar aquele conteúdo ou trabalhar aquela tarefa. Lógico, levando em conta o que a criança já sabe e o hiperfoco dela, porque quando a gente trabalha com hiperfoco, que é aquilo que a criança gosta, você já tem a metade do caminho andado. Então é muito importante isso. Segundo, definir estratégias para o ensino que levem em consideração tanto a aprendizagem do conteúdo quanto a aprendizagem do próprio ato de aprender. Quer dizer, o aprender é o aprender. Usando aqui a metacognição, fazer com que a criança pense sobre o que fez. Se você, professora da sala de aula, está trabalhando um conteúdo específico, é um conteúdo específico. Se você está trabalhando uma tarefa para organizar uma operação mental ou uma função cognitiva, então é para isso o teu mapa cognitivo. Aí a gente pode pensar assim, ó. O pulo do gato não é você reproduzir as minhas mediações. É você pegar a minha mediação, anotar as perguntas e pensar, transcender para o seu aluno que está com dificuldade. Quais são as dificuldades que eu tenho com o meu aluno? Ele não sabe classificar. Ah, tá, mas para classificar, antes eu tenho que identificar, eu tenho que ver detalhadamente as características, os atributos de cada objeto desse que deverá ser classificado. Ah, então agora eu já sei. Então qual é a operação mental que eu vou trabalhar? Identificação e classificação, comparação. Ah, mas daí qual é a operação, qual é a função cognitiva que eu tenho que trabalhar? Ah, a criança tem que ter percepção clara e precisa de cada objeto daquele. Porque se ela sabe exatamente o que cada objeto daquele ela vai poder classificar adequadamente. Viram? Uma coisa está enrolada na outra, tem a ver uma coisa com a outra, você se relaciona tudo de forma sistêmica. Quando isso acontece lá nas sinapses ou na estrutura cognitiva, também não funciona de forma fragmentada, tudo se conecta. Há uma
conexão entre as funções cognitivas e as operações mentais. Outro, o mapa também serve para a gente compreender o processo cognitivo da aprendizagem exigido naquela tarefa ou naquele conteúdo. Nós também podemos redefinir alguns critérios que a gente acha que são essenciais e redefinir uma série de outros critérios que vão ser necessários para a gente avaliar a aprendizagem daquela criança. Agora, o mapa cognitivo, ele propõe alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles vão nos ajudar nessa organização em torno do ato mental. Então, esses parâmetros, eles vão estar relacionados diretamente com o conteúdo, mas a base, o centro é o ato mental. Então, o que nos interessa? Não é a tarefa em si. A tarefa vai ser um pretexto para que você descubra como é que o teu aluno pensa. E nesse movimento você vai descobrir quais são as funções cognitivas que está deficiente nele, por isso que ele não pensa adequadamente. Quando se deseja ensinar uma operação mental, por exemplo, identificação, classificação, raciocínio inferencial, transitivo, nós temos que levar em conta qual é o conteúdo ou tarefa que eu estou selecionando. Porque essa tarefa e esse conteúdo, eles ganham um papel importante na mediação. Então, eu tenho que saber selecionar. Eu selecionei para vocês, por exemplo, essa imagem aqui. Que aqui tem uma onça, vários animais, tem animais aquáticos, voadores. E essa tarefa diz assim, ó, marque um X nos animais terrestres. Isso aqui é tirado de uma apostila. Ó, vejam bem. Marque um X nos animais terrestres. Isso é para criança de educação infantil, essa tarefa. Ou para o primeiro ano. Ou pré. Mas qual é o animal que não é terrestre da Terra? Porque talvez esse conceito a criança tenha. Se ela não tem claro o que são animais terrestres, ela pode assinalar todos os animais daqui. Porque todos moram na Terra, eles não moram em outro planeta. Viram? Então você tem que saber selecionar a tarefa. Porque a tarefa pode te levar. Se a tarefa não estiver clara e precisa, se a entrada da informação não for bem explorada detalhadamente com a criança, talvez o resultado final, que é o assinalar, não esteja adequado. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Meu filho, com 6 anos, a professora tem isso escrito numa avaliação dele, né? Eles estavam fazendo um cartaz sobre a preservação do meio ambiente. Aí eles tinham que a tarefa era assim, eles pegavam de revista algumas imagens da natureza, cada um escolhia uma, botaram num cartaz. E o meu filho ficou vendo revista, e a professora dizia, anda João, qual é a tua figura que nós temos que montar o cartaz? Aí ele falava, não achei. Ela assim, então vou ajudar você. E ela selecionava para ele, ó, aqui tem uma cachoeira. Ah, não quero. Aqui tem um passarinho, não quero. Então, nada ele queria. E, de repente, ele achou um cérebro. Ele falou, achei a minha figura. É essa que eu quero. E ele recortou a figura. Só essa, prof. Daí a professora falou, ó, nós temos que fazer um cartaz sobre a natureza, não é sobre o corpo humano. E aí, olha a resposta dele, prof, mas sem o cérebro a gente não pensa. Aí, se a gente não pensar, a gente não preserva. Tá vendo? Então, eu tenho que escolher muito bem a tarefa e escolher muito bem que tipo de pergunta eu vou fazer para o meu aluno para que ele tenha, para aquela tarefa ter sentido. A professora jamais pensou
que uma criança de 6, 5 anos iria dar uma resposta dessa. Mas foi surpreendente, inclusive o cartaz teve esse nome: sem pensar não tem preservação. E o cérebro ficou no meio e as outras coisas da natureza ao redor. Então, gente, você tem que saber escolher adequadamente e conhecer o seu aluno para poder fazer a mediação adequada. Então, antes de negar um raciocínio do seu aluno, pergunte para ele por que é necessário botar um cérebro no meio de um cartaz sobre a natureza. Viram? Então, o importante é você conhecer o seu aluno, selecionar a atividade adequada e mediar essa atividade. Ó, que conteúdos eu posso trabalhar a partir dessa atividade aqui? Eu posso trabalhar os animais, eu posso trabalhar os animais terrestres, desde que eu defina com eles o que são esses animais terrestres, as diferenças entre as cores, que eu posso trabalhar aqui. Os animais, cada um tem sua cor. Os animais são diferentes uns dos outros. Os humanos também são diferentes uns dos outros. Então, também posso trabalhar as diferenças humanas a partir de um cartaz das diferenças, né? Dos animais aqui. Posso trabalhar o meio ambiente, a natureza, ecossistemas. Então, você tem que pegar a tarefa, pegar o pretexto, que é aquela tarefa que você vai selecionar, e imaginar o que poderá ser trabalhado a partir desse simples cartaz. Porque se os meus alunos não sabem os animais, eu posso trabalhar os animais. Se eu tenho um problema na sala de aula, por exemplo, de aceitação das diferenças, eu posso mudar totalmente o meu foco desse conteúdo aqui. E utilizar essa imagem não para simplesmente botar um X em cima dos animais terrestres, mas para trabalhar as diferenças. E aí nós temos então, além do conteúdo, que seria um parâmetro do mapa, eu tenho a modalidade. Que modalidade eu vou escolher? Lá eu escolhi uma modalidade que a gente chama de pictográfica, que é essa daqui, por exemplo, o jogo dos 7 erros, também é uma modalidade pictográfica, onde tem desenhos. Né? Aqui tem 2 exemplos, do passarinho e do elefante, que poderia estar sendo utilizado como um jogo de 7 erros. E eu posso mediar o jogo dos 7 erros. Eu também tenho uma outra modalidade que a gente chama de tarefa de conteúdo, que a gente pode selecionar para mediar, que é figurativo. Trabalhar com figuras geométricas ou com biodimensões. E aí você pode trabalhar com triângulo, quadrado, círculos. Uma outra modalidade é a verbal, que você pode trabalhar com letras do alfabeto, com interpretação de textos. Isso tudo depende do nível que o teu aluno se encontra. Então, se é uma criança com apenas dificuldades na aprendizagem, você já pode trabalhar com conteúdos mais específicos, com interpretação, com escrita. Se é uma criança que ainda está muito novinha e ainda precisa organizar muito o seu pensamento, você pode trabalhar com pictografias, né? Com figuras, que isso é importante. Aqui, letras, jogos, símbolos, escrita, texto, interpretação. Você pode também mediar a modalidade que a gente chama gráfica, onde ele mostra esquemas, tabelas, organogramas, gráficos. Tudo isso pode ser mediado, mas o professor tem que escolher isso. Então, você vai escolher o conteúdo e a modalidade que esse conteúdo vai ser apresentado para a criança. A partir dessa modalidade, você então vai construir a mediação adequada. E tem a experiencial. Eu gosto muito dessa daqui porque o EduC, ele propõe a isso, né? O sentir, o experienciar e o realizar. Quando a criança realiza algo, experimenta algo, faz algo,
aquilo tem um sentido todo para ela. Então você pode mediar, por exemplo, um jogo, a construção de algo, fazer um bolo, fazer uma pipa, fazer uma experiência científica e a partir disso você pode mediar. Olha que maravilha! A modalidade, ela diz respeito como é que aquela tarefa se comunica com a criança. Tem criança que gosta de coisas pictográficas, tem criança que já gosta de escrever. Então você vai selecionar também de acordo com a necessidade da criança. E essa tarefa, ela é analisada a partir de possíveis problematizações que ela pode gerar. Então, quando eu propus para vocês trabalhar com aquele cartaz sobre os animais terrestres, o que acontece? Eu posso problematizar, trabalhar as diferenças, trabalhar as cores, não só o que a apostila está solicitando, eu posso ampliar a minha discussão. Porque se você só for lá e marcar um X em cima dos animais que estão na terra, em cima do solo, né? Que é isso que a tarefa propõe, talvez a criança não consiga aprender adequadamente o que é um animal aquático, um animal terrestre. Cada modalidade exige um esforço diferente da criança, porque ela tem que estar familiarizada e ela tem também um estilo próprio, um estilo cognitivo de pensar. Um outro parâmetro é as operações mentais requeridas. Então, eu tenho lá, né, as operações mentais, que elas são 19. Então, aqui eu coloquei as 19. Eu tenho que selecionar naquela tarefa o que eu vou usar daqui. Que operações mentais, possivelmente, meu aluno necessitará usar para me dar as respostas. Então, eu tenho que ter claro o que é identificação, comparação, análise, síntese, classificação, codificação, decodificação, relações virtuais, diferenciação, representação mental, transformação mental, seriação, raciocínio hipotético, inferencial, lógico, silogístico, transitivo, analógico e divergente. São apenas 19, mas se você tiver consciência do que cada um se refere, a sua ação será uma ação intencional e intensa, direcionada especialmente para aquela falha cognitiva. Isso que é o bom, isso que é a lucidez da tua prática pedagógica mediada. A mediação dá uma lucidez, olha, eu estou trabalhando isso porque eu quero desenvolver isso no meu aluno. E o bom é que durante a mediação que você planejou, aquela função está sendo arrumada e com isso a criança vai usando por associação em outras tarefas que não é naquele momento teu de mediação. Ela vai se apropriando daquele ato, daquela forma de pensar e vai usando isso para fazer outras tarefas similares. Um outro parâmetro são as funções cognitivas. Então eu tenho que planejar no meu mapa cognitivo quais são as possíveis funções cognitivas que a criança vai usar para resolver esse problema. Então, se o meu aluno não conhece que são animais terrestres, a função de entrada, qual é? Percepção clara e precisa, compartilhamento de ideias, conseguir usar 2 ou mais informações ao mesmo tempo. Eu tenho que trabalhar isso na entrada. Ali, eu trabalho de forma intensa, para ajudar nessa elaboração cognitiva e a criança me dá uma resposta correta. Então, esse ato mental é as 3 fases de entrada, elaboração e saída, que são 28 funções cognitivas. O mediador ele tem que ter consciência dessas funções. E elas estão relacionadas porque quando eu entrego para a criança o estímulo, faço as perguntas adequadas, a partir dessas perguntas ela vai construindo uma elaboração cognitiva.
e vai ao mesmo tempo me dando possibilidades de saída adequada dessa informação. Lógico, a gente trabalha, quando a gente faz a formação dos mediadores, o que a gente faz? A gente faz a entrada, a elaboração e saída num quadro específico. O que é de entrada, o que é de elaboração, o que é de saída. Mas essa é uma forma apenas didática de apresentar para vocês as funções, porque elas ganham sentido a partir do momento que elas se relacionam, certo? E aí, o que acontece? Quando as funções cognitivas estão deficientes, eu tenho que trabalhar elas, seja na entrada, na elaboração e na saída. Ah, minha criança não sabe selecionar ou analisar uma tarefa. Então, eu tenho que trabalhar isso na entrada, na elaboração e na saída. As funções cognitivas deficientes, elas precisam ser arrumadas. E é ali que nós vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar com outra coisa. Ah, como é que a gente trabalha para ensinar a criança a classificar? Classificando. Como é que a gente ensina a criança a seriar? Seriando. Ok? Simples. Não tem algo mirabolante ou um botão que liga que diz, ó, é assim. Não. Se aquela função ou aquela operação cognitiva estão equivocadas, deficientes, é ali que você vai trabalhar. É com aquilo ali, exatamente com aquilo ali. Nós só vamos escolher qual é a modalidade que a criança gosta de trabalhar, tem mais habilidade e saber as perguntas certas. Agora, algo que eu chamo a atenção de vocês. Aparentemente, aquela tarefa pode ser fácil, mas é fácil para a mediadora. Se a tarefa for muito difícil, às vezes a tarefa para a mediadora é fácil, mas para a criança é difícil. Então, nós temos que pensar no nível de complexidade daquela tarefa. Quanto de informações vai ser exigida dessa criança? Se for muitas informações, o nível de complexidade aumenta muito. E se for pouca, a criança também vai ficar desmotivada. Então, tem que ter um equilíbrio aqui. Qual é o nosso suporte? As zonas de desenvolvimento real e hiperfoco, que são os nossos parâmetros para complexidade da tarefa. Imagina, a criança gosta de animais e eu trouxe uma tarefa que tem animais. E ela já sabe também o nome da maioria dos animais. Então, aqui nada é novidade. Os animais ela gosta e ela sabe o nome dos animais. Qual é a novidade? Os animais que são terrestres. Essa é a novidade. Então, nós vamos mediar e vamos ela já tem aqui identificação. Nós só vamos classificar, nós podemos seriar, nós podemos diferenciar esses animais. Mas para isso, nós vamos usar as funções cognitivas de entrada, fazer o detalhamento de cada animal, que é a percepção clara e precisa. Aí ela vai ter uma elaboração de compreender que ela pode usar várias informações no mesmo animal. O animal pode ser mamífero, terrestre, e ele pode ter um tipo de pelagem e com um tipo específico de alimentação. Viram? Quantos atributos? Aí, na hora da saída da informação, ela vai assinalar corretamente o tipo de animal, que é terrestre. Agora, o nível de abstração é a relação que a criança tem com a situação problema. Isso ocorre no ato mental e é quando a gente consegue provocar nesse ato mental a transcendência e a construção de significado. Então, é fácil classificar objetos, por exemplo. É fácil classificar animais, mas não é fácil classificar animais se você não sabe que cada animal pertence a um habitat diferente.
Ou é fácil classificar objetos, mas não é fácil classificar sentimentos, por exemplo. Então, qual é o nível de abstração que você vai exigir nessa tarefa? Um nível de abstração alto, médio ou baixo? Você pode começar com nível baixo de abstração e depois ir aumentando. E o último parâmetro da modificabilidade cognitiva estrutural é o nível de eficiência daquela tarefa. E na eficiência, como é que ela é medida? Ela é medida a partir de três parâmetros: a rapidez, a precisão e o esforço em realizar a tarefa, com acerto. Então, a tarefa proporcionada, ela tem que ter um mínimo de acertos. Por isso que ao fazer um mapa cognitivo, você tem que considerar a complexidade, a abstração e a eficiência daquela tarefa. Isso é muito importante, porque se você trabalhar com um nível de complexidade muito alto, uma exigência de abstração muito alta, pode ser que essa criança desanime no meio da mediação e não queira mais fazer a tarefa. E aí o que acontece? A criança desiste. Lógico que tanto a complexidade quanto a abstração e a eficiência, elas estão juntas. Eu separei aqui, mas elas estão juntas. Elas são complementares. Imagina que você só está fazendo tarefas que são extremamente complexas, extremamente abstratas. A eficiência vai ser uma consequência disso, vai estar ligada a isso. A criança vai sempre ter uma resposta errada, não vai acertar. Então, o mapa cognitivo vem alertar você para quê? Para você saber utilizar o conteúdo, saber definir como é que você vai trabalhar, qual é o nível de complexidade, qual é a abstração exigida e que essa tarefa, no mínimo, a criança consiga ter acertos. Nem que for acertos mínimos, mas deve ter. Para garantir a questão da competência da criança. Porque o tempo todo você está dizendo que ela é competente e dá uma tarefa extremamente difícil. Então não tem lógica, não é? Não é mesmo? Essa complexidade, esse nível de abstração e essa eficiência devem ser gradualmente utilizadas. Então a mediação deve ser intensa, gradual e intencional. Esse vídeo é para você que quer se tornar uma mediadora. Então, se algum desses itens você não entendeu, eu estou aqui para lhe mostrar como se faz e como a mediação é importante para o desenvolvimento cognitivo e para acelerar a aprendizagem do seu aluno com deficiência. Conte sempre comigo. Vamos fazer a diferença. O mapa cognitivo continua sendo o nosso GPS. Agora, a construção desse mapa depende de você. E se você tiver dificuldade, eu estou aqui. Eu quero te ouvir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.